Décimo dia para as meditações para o mês mariano, segundo o Padre Stefano Maria Manelli. O pecado. O que é o pecado? É uma ofensa a Deus. Se desobedece aos santos desejos de Deus e se obedece às vontades da carne, do demônio, do mundo. O pecado nos faz calcar os mandamentos de Deus e nos faz amar as vontades dos nossos instintos e das nossas paixões. O pecado traz desordem, desequilíbrio, ruína no homem e nas coisas, embora o pecador se ilude em achar que o pecado é um bem. Basta pensar no primeiro pecado, aquele de Adão e Eva. Atrás da sedução de se tornar como Deus, o pecado trouxe a ruína a toda a humanidade e a toda a criação. Por que o dilúvio na terra? Por causa do pecado. Porque Sodoma e Gomorra foram incineradas? Pelo pecado. Porque Tiro, Sidônia, Corozaim, Cafarnaum e Jerusalém foram destruídas? Pelo pecado. Porque as guerras e as devastações entre os povos? Porque tantas famílias são no inferno? Porque tem tantos homens que vão para o inferno? Pelo pecado. Tinham razão alguns santos em tremer só de ouvir pronunciar a palavra pecado. O pecado mortal. O pecado é mortal se a ofensa a Deus é grave. É venial se a ofensa a Deus é leve. A maior desgraça que pode acontecer aos homens é aquela de cometer um pecado mortal. São Pio de Pietrelcina usava exclamar desgraçado a quem se acusava de alguma culpa mortal. Nenhuma desgraça é comparável ao pecado mortal. Antes, seria preferível qualquer outra desgraça. Escreveu São Cipriano. Observa os danos que causa a saraiva às sementeiras, a pestilência aos armamentos e aos homens, o vento aos navios. Eles não são mais que uma lânguida figura dos danos que o pecado traz à nossa alma. Ele destrói todos os frutos das boas obras, corrompe todas as nossas faculdades e guia o homem à morte certa. Por isso, fazia muito bem o pequeno e corajoso São Domingos Sábio a sustentar a sua linda máxima: a morte, mas não o pecado. A morte, de fato, é só uma coisa física que reduz o corpo do homem em cadáver. O pecado, ao contrário, é um fato espiritual que reduz a alma do homem a um cadáver, enquanto este não recuperar a graça no sacramento da confissão. Um cristão com a alma de cadáver, eis a monstruosidade do pecado mortal. É assustador. Para melhor compreender a monstruosidade do pecado mortal, é necessário olhar para o Calvário. O pecado do mundo fez de Jesus o homem das dores, custou a morte de Jesus, transpassou a alma de Nossa Senhora. E quem comete novamente pecado mortal, crucifica de novo o Filho de Deus no próprio coração. Por isso, o pecado mortal faz perder a alma na vida sobrenatural, ou seja, a graça divina, lhe faz perder os méritos e as virtudes infusas, deixando-lhe só a fé e a esperança. Enfim, lhe rouba a semelhança com Jesus, lhe imprime a imagem do demônio. É horrível. Tinha razão Santa Teresa de Ávila em dizer-lhe que a visão de uma alma em pecado mortal a assustou ao ponto de suplicar a Deus de interrompê-la. Mas quantos são os cristãos em pecado mortal que se dão conta de possuir uma alma cadáver e de parecer com o demônio? E como podem crer de amar a Deus, de amar Maria, se com o pecado demonstram-se odiadores de Deus e transpassam a alma de Nossa Senhora? O pecado venial. Não se pode deixar se enganar. O pecado venial ofende a Deus e arruína o homem, embora não provoque os efeitos desastrosos do pecado mortal. Santo Tomás de Aquino nos avisa: preferível acima de tudo, antes morrer que cometer um só pecado venial. Os santos advertem a brutalidade do pecado venial segundo a medida do amor ardente de Deus. Por isso, dizia São João Crisóstomo,
estamos prontos a temer mais uma ofensa leve a Deus que o próprio inferno. De fato, Santa Catarina de Sena dizia de si: queria estar antes do inferno sem pecado, que a chaga no céu manchada de coisa levíssima que magoe o Senhor. Como faremos nós se nos manchamos todos os dias de culpas veniais com tanta superficialidade? Sabemos tomar cuidado para evitar qualquer mau estado físico, até um resfriado, e, no entanto, não nos curamos das doenças espirituais, impaciências, mentiras, negligências, que ofendem a Deus e deformam a alma. Um dia, Santa Francisca de Chantal quis colocar com as suas mãos o cadáver de um leproso no caixão. Alguém tentou impedi-la, com medo do contágio da lepra, mas a santa disse com decisão: não temo outra lepra que o pecado. Aprendamos. A pequena Jacinta, a menor dos 3 pastorzinhos de Fátima, Jacinta, foi a mais ardente vítima pelos pecadores. Ficou sendo para ela uma paixão salvar os pecadores do inferno, oferecendo sacrifícios de toda espécie. E andava atenta a sacrificar-se com empenho sempre novo. Encontrava pelas ruas os pobres e lhes dava sua merenda, ficando de jejum até a noite. Tinha uma sede ardente no mês de agosto e renunciava em beber a todos os custos. O irmão Francisco recolhia bolotas mais doces de uma árvore e lhe pedia as mais amargas para oferecer ao sacrifício. Tinha dor de cabeça e o barulho das rãs a incomodava, mas ela impedia ao irmão de afugentá-las para oferecer mais um sacrifício. Devemos aprender desta menina a escutar os pedidos de Nossa Senhora sobre a necessidade de salvar os pecadores do inferno, colaborando na conversão deles com a oração e a penitência. Votos para o 10º dia das meditações para o mês mariano. Beijar o chão pela conversão dos pecadores. Repetir com frequência a máxima de São Domingos: antes morrer que pecar. Todas as noites dizer um ato de dor pelo perdão dos pecadores. Salve Maria.